vocês. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A Gabi não vai aparecer, tá? Mas é um vídeo, na verdade é um assunto que eu queria já falar há muito tempo. Na verdade eu venho falando nas minhas redes sociais desde que eu tive esse problema. E eu acho legal a gente comentar e falar, porque é um assunto pouco falado. Na verdade o assunto é muito falado, mas as dificuldades não. Eu vou falar um pouco sobre o meu processo com a Gabi de amamentação. Eu engravidei da Gabi depois de 1 ano e meio de um aborto retido, que depois é um assunto que eu também vou gravar um vídeo para vocês sobre isso. E eu tive uma gestação, a gestação da Gabi foi realmente muito tranquila. Não tive problema de enjoo, acredito que uns 3 episódios só, né, de enjoo, de vômitos. Mas uma gestação super tranquila. Não tive problema, não tive sustos, foi bem tranquilo. E eu tava tão tensa na gestação em relação a um possível novo aborto que eu não falei pra ninguém que eu tava grávida. Rede social, nada. O pessoal fala, segura até os 3 meses, né? Pra você falar que o risco maior já passou e tal. Mas eu tava com todas as semanas do mundo e eu não quis falar pra ninguém. Na verdade, quem sabia que eu tava grávida era quem me via na rua, e aí não dava pra esconder a barriga, né? Mas não contei pra ninguém e foi super tranquilo. Tive uma médica muito legal na minha gestação, inclusive a mesma que me acompanhou no aborto. E quando eu tava mais ou menos com umas 26 semanas, eu acho, ela falou assim, Sabrina, você já tá comprando seu enxoval? Aí eu falava que não, que eu ia esperar mais, porque eu ainda tava com medo. E ela brincava comigo, né? Falou, Sabrina, daqui a pouco você vai chegar com 40 semanas e não tem nada. Enfim, eu na verdade queria muito mesmo ter um parto normal. Nunca tive sonho de ter parto natural, não é comigo, mas eu sempre tive vontade de ter um parto normal. Primeiro eu queria que fosse na hora que ela quisesse chegar, não na minha hora, por isso não optaria por uma cesárea marcada, mas pesquisei muito durante a gestação toda sobre a questão do parto normal, o que poderia me ajudar, o que eu poderia, né, o risco que poderia ter no meio do parto, e eu ter no parto normal e eu ter que optar por uma cesárea, numa emergência, esse tipo de coisa. Então eu pesquisei muito sobre isso, até porque, né, é um assunto bem divulgado na mídia e tal, a questão do número excessivo de cesarianas marcadas, e que o parto normal estava aumentando, mas ainda era muito pequeno, perto de cesárea, enfim. E um assunto que, na verdade, nunca me preocupou foi a questão da amamentação. Sempre achei que fosse uma coisa muito natural. O neném ia mamar, a mamãe ia dar o peito e bonito, legal. Então, como não era um assunto muito falado, achei que eu realmente não fosse ter dificuldade nenhuma. A única coisa que eu lembro que eu fiz foi usar uma buchinha bem leve, e massageando durante o banho, para que o bico ficasse um pouco mais resistente e tal. E meu bico é aquele que é invertido, né, que eles chamam pra dentro. O que algumas pessoas falam que não atrapalha, porque a sucção do neném faz o bico ir pra fora, enfim. Não fiz preparação, né, quase nenhuma. Então, e falaram também uma coisa importante, que quando você tem neném por parto normal, a questão da descida do leite é mais rápida do que na cesárea e tal, então tava tranquilo. E aí chegou o grande dia. Fui pro hospital, né, uma maternidade que é bem conceituada aqui na cidade de São Paulo. Eles falam que, inclusive, se eu não tô louca, é o maior banco de leite da América Latina. Eu vou olhar isso pra vocês, mas acredito que seja isso mesmo. Então, fui legal, tive meu parto normal, foi tranquilo, tranquilo, né? Dores e tal, mas
O parto em si foi tranquilo, foi legal. Eu fiz com a equipe que estava de plantão na maternidade, não, a minha médica não atendia na época meu plano. Fiz com a equipe de plantão, não tenho o que reclamar, foi realmente bem legal. E aí subi pro quarto e levaram a Gabi pra mim, né? E aí já tem aquela coisa assim, tua mamãe amamenta, né? Ok, é natural, né? A gente vai colocar o neném no peito e beleza. Aí que começou tudo. A Gabi colocava a boquinha e não fazia absolutamente nada. Ela ficava lá com a boquinha parada. Eu falei, o que eu tenho que fazer, né? Aí vai lá a enfermeira, elas não são muito delicadas, né? Você já tá passando por um processo de hormônio aí maluco, você tá... É tenso, é tudo novo, né? Não é uma coisa muito agradável. E aí chega lá a enfermeira, pega a cabeça do neném, enfia no seu peito assim, uma coisa grosseira, bruta, e não adiantava nada, porque eu fazia, né, a tesourinha para tentar colocar o bico para fora. A Gabi só com a boquinha lá, ela não sugava, não fazia nada. Aí eu já comecei a ficar desesperada, porque a Gabi teve icterícia, que é muito comum, né, nos nenéns recém-nascidos. E o que na verdade ela precisaria fazer? Ela tem que eliminar essa enzima, né, que se eu não me engano é no fígado, pela urina, pelas fezes. Então o que ela precisa fazer? Se alimentar. Então ela precisava mamar para poder essa icterícia ir embora e a gente poder ter alta do hospital. Enfim, eu queria ir para minha casa. E aí nada dessa criança mamar. Eu já comecei a ficar nervosa. Aí no primeiro dia mesmo, eu lembro, eu tive a Gabi acho que foi numa quarta ou quinta-feira, era 5h30 da tarde, à noite. Eu tentava, né, o colostro, então assim, na verdade o colostro ele saía. Aí o que a Gabi fazia? Ela não sugava, o que pingava ela tomava, né, então assim, ela tava alimentada. Aí, isso foi na tarde. Aí no dia seguinte, era perto da hora do almoço, e de novo tentando amamentar, e eu não conseguia, e eu nervosa, irritada, e aí você transfere aquilo pro neném e a Gabi chorando. Aí entrou uma auxiliar, se eu não me engano, de enfermagem, e falou, eu vou buscar pra você um bico de silicone. Foi, acho que a pior coisa, na verdade, que aconteceu. Por quê? O bico de silicone você coloca no peito e ele funciona como se fosse o seu bico. Só que a Gabi, ela continuava não fazendo o movimento. Por quê? Como é que é? O bico tá aqui, a linguinha do neném vem por baixo do bico e ela vai sugando. Então o bico entra praticamente dentro da boquinha inteira. Só que a Gabi, ela não fazia esse movimento da língua. Ela só ficava com a boquinha. Então o que acontecia? Eu tinha muito leite. Então o bico de silicone enchia de leite e ela só puxava, como se fosse uma mamadeira. Só puxava o leite. Era assim que ela estava se alimentando. Bem ou mal, ela estava mamando o meu leite. Isso foi num dia. No outro dia, que na verdade no mesmo dia à noite, ela estava na mesinha lá, na câmara de luz, por causa da icterícia. E aí veio a enfermeira, mãezinha, você precisa dar de mamar porque essa criança precisa fazer xixi e cocô. Legal, eu queria, né? E nada. E aí essa criança chorava, óbvio que era de fome, porque eu não conseguia dar de mamar, ela não conseguia sugar. Aí a enfermeira, acho que foi a enfermeira, veio mostrando pra mim como que eu poderia ajudar ela a mamar, nessa fase que era muito difícil e tal, num copinho. Ok, ela deu no copinho pra Gabi, só que depois, quando eu fui pesquisar sobre, ela nem deu certo no copinho. Por quê? O que a criança tem que fazer? Ela tem que fazer a mesma coisa do que faz no bico. Ela tem que ir com a linguinha, como se fosse um gatinho, e puxando de dentro do copinho. Mas não, ela simplesmente deu como se fosse uma pessoa, nós tomando num copo o leite.
Enfim, eu só queria que essa criança parasse de chorar, porque eu já tava muito, muito, muito nervosa. Isso foi à noite. Na manhã seguinte, a mesma coisa, e com aquele bico de silicone e só o que caía no bico. Enfim, tive alta do hospital e já com uma receita de fórmula para dar. Gente, é muito importante aqui o que eu vou falar. A gente escuta muito assim, ah, esses leites de farmácia. Gente, não é leite de farmácia. São fórmulas. As empresas fazem mega blaster pesquisas. Nunca será igual ao leite materno, gente, nunca. Mas não podemos achar que é um leite de caixinha. É um leite muito, muito, muito completo. Ele é muito completo mesmo. Então assim, vamos parar com essa coisa de, ah, é leite de farmácia. É uma fórmula para quem não consegue amamentar. Ponto. Ninguém quer dar a fórmula, né? Eu não queria, na verdade, eu tinha um preconceito muito grande, que inclusive é isso que eu tô falando pra vocês. Eu falo, imagina, amamentar, tranquilo, meu leite, forte. Não foi o que aconteceu, né? Então, bom, voltando. Saí do hospital com essas receitas já. Foram 3 leites que indicaram pra mim. A minha irmã enfermeira, ela viu meu desespero, assim, e aí ela falou, o que eu posso ajudar? Eu falei, ai, Kátia, compra pra mim uma bomba elétrica de tirar leite, porque se eu não consigo dar o meu leite direto no peito, pelo menos eu tiro e dou no copinho, né? Que seria o que a moça tinha mostrado pra mim. Beleza. Fui pra casa num domingo, eu lembro que era dia das crianças. Aí não comprei a fórmula, porque eu falei, imagina, vou tirar na bombinha e vou dando pra ela, né? Aí na bombinha. Ai, gente, que difícil. Ele sai um pouquinho, vai saindo, mas assim, no primeiro dia, beleza, deu certo. O que eu conseguia tirar do peito era a quantidade que ela tomava. Aí chegou no segundo, no terceiro dia, essa criança chorava demais à noite e eu achando que era cólica, no fim eu vi que ela estava com fome. Ai, foi muito difícil para eu aceitar que eu não estava conseguindo dar de mamar e que eu não ia conseguir dar o meu leite para ela. Ai, aí à noite, uma amiga minha e a minha irmã foram na farmácia, compraram a fórmula. Aí eu decidi o que eu ia fazer. Durante a noite, que era mais, eu tirava o leite, então eu tinha que manter na geladeira. E o que eu fazia? Como era mais difícil esquentar o leite materno, o que eu fazia? À noite eu dava a fórmula, porque eu misturava na aguinha morna e dava pra ela, e durante o dia eu ficava tirando leite pra poder dar pra ela. Só que tava cansada já de dar no copinho, porque depois eu vi que era errado do jeito que eu tava dando, aí já bate aquele desespero que nem isso eu tava conseguindo fazer. E eu falei, quer saber? A minha madrinha, no chá de bebê, ela me deu uma mamadeira. E eu lembro que eu falava, gente, tomara a Deus que eu nunca use isso. Era essa meu princípio. Tanto que eu nem levei pro hospital, não levei pra casa da minha mãe, que eu fiquei uma semana na casa da minha mãe, logo depois que eu tive a Gabi. Aí eu falei, nem quero usar. Foi a minha salvação. Eu comecei a dar o leite pra Gabi, tanto o meu quanto a fórmula, na mamadeira. Era uma mamadeira anticólica, uma mamadeira bem legal, bem bacana. E eu me senti já melhor. Eu tava aceitando melhor a questão que não seria suficiente o meu leite. Eu teria que complementar. Beleza. Aí o que aconteceu? Começou que se o bebê não suga, não produz leite. Isso é na teoria e na prática. Não produz leite. Então o que aconteceu? Ela foi ficando maior, foram passando alguns dias. Na verdade eu já estava com mais de uma semana e pouquinho. Eu já não conseguia mais tirar o suficiente nem para uma mamadeira.
Então, na verdade, o complemento estava sendo o leite materno. Eu dava mais ou menos 5, acho que 5 ou 6 mamadeiras durante o dia todo, né, as 24 horas. E uma só era de leite materno. Aí vai a família toda ajudar. Meu pai procurando na internet receita para aumentar a produção do leite. Um suco que era maravilhoso, inclusive, de amêndoa, com mel, não, era castanha do Pará. Nossa, mas era maravilhoso. Eu tomava, né? Eles falam de líquido e tal, então assim, eu tomava, que era um líquido que com certeza faria, né, produzir leite, mas nada além do normal. Cheguei a tomar medicamento para a produção do leite, mas continuava que eu só conseguia dar uma mamadeira do leite materno para ela durante o dia. Aí pesquisa na internet, porque você não tem o que fazer, né? Você fica o dia inteiro no sofá tentando dar de mamar ou dando mamadeira e você não tem o que fazer, então você vai pro celular pesquisar. Achei um instituto, se não me engano, na Zona Sul, que tinha fono especializada em problemas na amamentação. Aí eu fui procurar esse instituto Curumim. E se eu não tô louca, que já tem 5 anos, a primeira consulta era, acho que, R$350. E aí as demais consultas, se você quisesse ir, claro, se eu não me engano, R$200. Eu acho que era isso. Enfim, fui na primeira vez. Aí eles pedem para você deixar a criança com fome e poder levar para ver como que a gente tá colocando o neném no peito, como que o neném tá tentando mamar, tal. Cheguei lá, aí demorou acho que mais ou menos meia hora para me atender. Já tava um desespero porque a Gabi só chorava, claro, ela tava com fome e eu tinha que deixar ela com fome. Enfim, fui atendida, aí coloquei a Gabi no peito, aí ela viu que a Gabi tinha alguma coisa do tipo, mas o céu da boca, fundo, alguma coisa assim, e a parte, o palato, né, que eles chamam essa partezinha do freio, acho que era muito longa ou era curta demais, e aí a linguinha não ia pra frente, e aí eu tinha que fazer alguns exercícios com a Gabi em casa. Então, com a língua, com o dedinho, colocar assim e puxar como se estivesse puxando a língua para fora. Só que assim, não, minto. Eu tinha que fazer esse exercício na linguinha e aí eu saí de lá com algumas indicações. Uma das indicações era uma mamadeira, que é uma mamadeira feita para crianças que têm lábio leporino, síndrome de Down, que tem dificuldade para mamar. E foi uma mamadeira, se não me engano, alemã. Enfim, foi acho que R$280 essa mamadeira. Mas vamos lá, né? Eu queria que ela mamasse. R$350 na consulta, mais 280 da mamadeira. Aí ela falou assim pra mim, por que você não compra um sling pra deixar ela bem pertinho, amarradinha em você? Eu falei, pode ser que dê certo. Comprei o sling, se eu não me engano, R$120 o sling. Cheguei em casa, coloquei a Gabi lá. Ela ficou desesperada, odiou. A Gabi nunca gostou de ficar presa. Tem criança que fica numa boa, Gabi nunca gostou. Ou seja, rasguei dinheiro. Aí vamos lá para essa mamadeira. A Gabi demorou exatamente 40 minutos para mamar 15 ml na mamadeira. Aí você fica pensando, né? Vale a pena? Eu irritada, ela irritada, ok. Passou uma semana, eu fazendo os exercícios na língua, com essa mamadeira, tal. Estressante, super estressante. Na segunda consulta, ela falou assim, vamos tentar o método da sonda. Vocês já devem ter ouvido falar na sondinha. Eu vou deixar aqui pra vocês um videozinho ou uma fotozinho como que funciona essa sondinha. Então é assim, você com um caninho, numa seringa, você coloca o leite, o seu leite, a fórmula, enfim. E aqui no bico do peito você coloca a mangueirinha. Então, quando o nenê estiver sugando, tentando sugar o seu peito, junto vai sair o leite da seringa. Agora imagina,
Eu estava na minha casa, minha irmã, meu marido e eu, a Gabi tentando mamar, um segurando a Gabi no colo, o outro tentando deixar a sondinha fixa aqui, porque ela ficava toda hora indo pra lá e pra cá, outro enfiando, apertando a seringa para sair o leite. Foi um horror. Eu só chorava, só chorava. Então, na verdade, esse processo que pra mim foi muito pior do que lá atrás eu aceitar a questão da fórmula, foi muito pior essa questão da sonda pra mim. Essa questão de tentar a todo custo fazer com que ela mamasse. Não estava saudável nem pra mim, nem pra ela. A Gabi, nisso, ela já tinha quase um mês de vida. Foi quando eu parei e pensei, vale a pena? Será que vale a pena todo esse esforço pra mim, tudo que eu tô passando pra ela, essa irritação, esse estresse, por talvez um capricho meu? Eu queria amamentar, ela só queria comer, ela queria se alimentar, ela queria ficar com a barriguinha cheia, era o que ela queria. E aí com um mês eu falei assim, pra mim já deu. E foi aí que, na verdade, a frase que eu falo pra mim acabou, nós vamos ser felizes. Isso foi o que eu pensei, porque não estava sendo saudável nem pra mim nem pra ela. E quando eu me libertei disso, gente, eu tirei acho que uns 50 quilos das minhas costas. Foi delicioso, foi maravilhoso. Pra mim foi incrível. Mas começaram os julgamentos, né? Então alguém vinha visitar o neném, né? E aí assim, não, mas vai conseguir mamar, olha aqui. Aí bota o neném no peito e aquele estresse, sabe? Coisas assim, como que se as pessoas têm um preconceito tão grande de não ver um neném mamando no peito. E aí assim, não, você não tentou direito, você não insistiu, você tenta mais um pouco, você vai conseguir. Mal sabia que eu passei um mês nesse estresse e eu já tinha falado, não, agora eu quero ser feliz e a gente vai ser feliz assim. Então assim, esse julgamento, eu lembro que quando eu ia no shopping, né, na hora de mamar tal, pegava a mamadeira para misturar a fórmula, e aí são 20 mil olhos te olhando, do tipo assim, nossa, uma criança tão pequena já tomando mamadeira, né? Então, eu acho que isso também incomoda muito. Então, gente, não julgue, vocês não sabem o que a mamãe passou. E se for uma escolha dela também? Qual é o problema? O que muda pra você se aquela mamãe tá amamentando no peito, se aquela mamãe não tá amamentando no peito? Então, galera, menos julgamento, mais empatia, né? Tentar conhecer a história, de repente, talvez você mude um pouco de opinião. Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Acho que esse é o mais importante, assim, não julgar, saber que você fez o que você conseguia. E uma coisa, gente, muito importante, vamos parar com essa questão de não se cria laço com o filho numa mamadeira. Aquele olhinho que a criança olha para a mamãe quando está amamentando, né? Quando a mamãe está amamentando o filho no peito, a gente também tem essa troca de olhar na mamadeira. A gente tem aquela mãozinha segurando, sabe, o peito. Então assim, o amor bate na mamadeira também, não é só aqui não, tá? Então, gente, eu queria falar isso pra vocês. Não foi fácil, demorei muito pra entender, demorei um mês. Tem gente que demora mais, tem gente que é mais tranquilo com essas questões. Eu me sentia muito cobrada, de verdade. E quando eu me libertei foi incrível. Eu tenho uma relação muito legal com a Gabi, nós somos muito amigas. E lembra, gente, quando a gente for adulto, ninguém vai chegar pra você numa entrevista de emprego e falar, você mamou no peito? Você nasceu de parto normal ou você nasceu de cesárea? Gente, isso não importa, sabe? Vamos ser felizes. A questão mãe e filho é muito mais do que isso,
Ser mãe é muito mais do que uma cesárea, um parto normal, mamar no peito, mamar na mamadeira. É uma relação que vai sendo criada, que vai sendo alimentada, vai crescendo. E é isso, gente. Eu acho que se tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Vou tentar responder. E no que eu puder ajudar, alguém quiser me ajuda, tô aqui. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like aqui, se inscreva no nosso canal. Vou tentar fazer mais vídeos desse tipo pra vocês, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.